O americano médio usa mais de 100 rolos de papel higiênico por ano, e se essa estatística for levada em conta, ela explica mais do que bem a receita gerada pela indústria no mundo todo, impressionantes 100 bilhões de dólares. Então, como eles fazem papel higiênico? O processo começa com a coleta de madeira, que é feita por uma máquina especializada chamada colheitadeira. Uma máquina colheitadeira de madeira pesa 18 toneladas e é praticamente uma máquina versátil quando se trata de coletar madeira na floresta. Ela pode cortar árvores, desbastá-las e depois serrar os troncos. Sua eficiência também é algo a ser observado, pois tudo isso leva menos de 1 minuto para uma máquina típica fazer. É importante observar que o tipo de madeira cortada para papel higiênico é madeira ruim. Troncos que são tortos ou errados, pois o bom tipo de madeira é usado para móveis e seria desperdiçado em papel higiênico. Milhares de troncos de árvores cortados pela colheitadeira acabam em um local onde a madeira está pronta para ser transformada em celulose, a matéria-prima para papel e papel higiênico. Mas antes que a madeira possa ser transformada em celulose, ela deve ser convertida em cavacos. A máquina usada para isso é chamada de triturador de madeira. E cara, é uma operação gigantesca. A madeira é primeiro cortada em pedaços uniformes e alimentada em um eixo no final do qual tambores gigantes esperam por ela. Esses tambores descascam a madeira, um processo que remove a camada externa da árvore. Enquanto deixa o máximo de madeira possível na árvore, a madeira descascada é então limpa com um banho de água que lava pedras e areia dos troncos, e depois a madeira passa por um detector de metais que detecta qualquer tensão, pregos ou parafusos que podem ter acabado em um lote específico. É importante removê-los, pois podem danificar o maquinário. Mais abaixo, no processo de produção, facas rotativas gigantes reduzem a madeira em pequenos cavacos. Os cavacos de madeira então viajam por uma correia transportadora para gigantes pilhas de estoque. Os cavacos de madeira são compostos de fibras finas que precisam ser quebradas para convertê-las em papel higiênico. Isso é feito quimicamente em grandes tanques industriais, chamados decompositores, que cozinham os cavacos de madeira até que sejam convertidos em polpa. Durante o cozimento, que pode durar até 3 horas, a maior parte da umidade na madeira é evaporada. Os cavacos de madeira contêm cerca de 50% de umidade. A mistura é então reduzida a cerca de 25 toneladas de fibras de celulose Ligman, que une as fibras de madeira e outras substâncias. Disso, cerca de 15 toneladas de fibra utilizável chamada polpa resultam de cada lote cozido. A outra matéria-prima usada para fazer papel higiênico é papel reciclado. Mas o papel reciclado não é tão simplesmente obtido como a madeira. Uma máquina chamada classificador é usada para separá-lo do lixo que não pode ser usado na produção de papel higiênico. Depois que o lixo é localizado na máquina, ele viaja em uma correia transportadora, onde o separador remove o lixo papelão e plástico de forma totalmente automática. Então o papel reciclado é separado do lixo através do uso de sensores infravermelhos. Assim que os sensores detectam um pedaço de papelão ou lixo, uma rajada de ar o envia para fora da correia transportadora. Esse tipo de máquina pode separar 400 toneladas de papel reciclado todos os dias. O papel reciclado é colocado em uma máquina de lavar gigante e passa por um total de 14 estações, até que a fibra possa ser usada novamente para um novo papel. Isso parece muito trabalho, não é mesmo? É porque é. Mas você ficará surpreso ao saber que um processo tão complexo ainda é mais ecológico do que usar madeira para celulose. A máquina de lavar decompõe o papel reciclado em celulose, que então passa por cilindro, que elimina pequenas partículas de resíduos da celulose. Após a decomposição vem a limpeza fina, que usa centrifugação para lançar partículas pesadas de resíduos, como areia ou lascas, em direção às paredes externas, onde afundam até o fundo. Finalmente a polpa é descolorida lavando-a com sabão. Isso faz com que as partículas coloridas na tinta se fixem na espuma, que é então retirada no processo de lavagem, que produz uma polpa com aparência de lama. Para tornar essa lama mais adequada para a produção de papel, ela é tratada com água sanitária e diluída com muita água. Agora que a fábrica tem sua polpa hands-on produzida tanto por meio de madeira quanto de papel reciclado, finalmente é hora de transformá-la em papel de verdade. A máquina de papel é uma monstruosidade gigante de 120 metros, que produz papel sólido a partir da polpa em 4 etapas. A polpa preparada é alimentada em uma grande tela de malha ou correia chamada de fio forrer. Conforme a mistura de polpa se move ao longo do fio, a água drena pela tela, deixando uma camada de fibras entrelaçadas no topo.
O processo de remoção da água é facilitado por caixas de vácuo e outros elementos de drenagem que ajudam a controlar a consistência da polpa e a espessura do papel. A folha de papel úmida é então passada por uma série rolos de prensas. Esses rolos espremem mais água, aumentando a densidade do papel. A folha prensada agora é chamada de teia úmida e contém uma quantidade significativa de água. A teia úmida é guiada por uma série de rolos aquecidos, ou uma seção de secagem para remover a água restante. O calor evapora a água da teia úmida, deixando uma folha de papel seca contínua. A folha de papel ainda está um tanto incompleta no sentido de que tem vincos. Eles são removidos com a ajuda de rolos de passar roupa incorporados na máquina de papel. Esse processo demorado, surpreendentemente, leva apenas 7 segundos em tempo real. O papel concluído é enrolado em um secador chamado secador Yankee. Em seguida, o papel é crepado, um processo que o torna muito macio e lhe dá uma aparência ligeiramente enrugada. Durante a crepagem, o papel é raspado do secador Yankee com uma lâmina de metal. Isso torna as folhas um tanto flexíveis, mas diminui sua resistência e espessura para que praticamente se desintegrem quando molhadas. O papel, que é produzido a velocidades de mais de 1 km por minuto, é então enrolado em rolos jumbos que podem pesar até 5 toneladas. Mas como uma folha de papel acaba se tornando papel higiênico? Bem, tudo acontece dentro de uma máquina chamada rolo de papel higiênico. Embora não seja tão grande quanto a máquina de papel, com 80 metros de comprimento, ainda é bastante imponente e produz cerca de 500 mil rolos por dia. Vários rolos grandes de papel são desenrolados ao mesmo tempo para que o papel fique um sobre o outro. As camadas de papel dependem se o papel higiênico deve ter 3 ou 2 camadas. Então, padrões diferentes são impressos no papel. Dependendo da marca, há microgravação logo em seguida. O que dá ao papel higiênico sua textura pontilhada característica. A microgravação não só dá mais volume ao papel higiênico, mas também o torna macio e confortável para os consumidores. Finalmente, o papel é enrolado em rolos de papelão recebidos. Esses rolos são um pouco maiores do que os que estamos acostumados e são cortados em rolos menores de vários tamanhos, de acordo com os requisitos específicos do mercado, como tamanhos de rolos higiênicos padrão ou rolos de toalhas domésticas. As empresas de papel geralmente mantêm seus próprios suportes de árvores para garantir a qualidade do papel que fabricam. Os produtos químicos usados no processo de polpação também são cuidadosamente testados e monitorados. As temperaturas nas quais uma pasta é cozida também são garantidas pela verificação de medidores, máquinas e processos. O papel concluído pode ser testado para uma variedade de qualidades, incluindo elasticidade, opacidade, teor de umidade, suavidade e cor. E aí, gostou de saber como o papel higiênico é feito? Imaginava ser assim? Deixe nos comentários sua opinião, sua curtida nos ajuda muito, se inscreva e não perca nenhum vídeo. Até a próxima!